Existem muitas vezes na nossa vida onde tudo que nós precisamos é dar um passo de fé. Naqueles momentos onde tudo parece impossível, aonde você se encontra em um determinado momento da tua vida, em que você olha para o lado e percebe que, pelos olhos humanos, pelas possibilidades, pelas probabilidades, tudo vai dar errado. Mas nesse momento é importante que a gente reavalie algumas coisas na nossa vida e abra o nosso coração para o convite que Jesus nos faz. Eu quero falar com você hoje a respeito de uma palavra pequenininha, que é vem. Vem. Esse é o convite que Jesus faz para você. E para isso eu me baseio lá em Mateus 14, dos versos 22 até o 33. Uma passagem onde Jesus ele manda que os discípulos fossem até a outra margem daquele lago, a terra de Genezaré, enquanto ele se despedia da multidão que o seguia. Jesus era alguém que sempre era acompanhado por uma multidão. Alguns o acompanhavam por fé, outros por curiosidade, alguns outros ainda porque esperavam que Jesus fosse um impostor e queriam entregá-lo. Enfim, tinha gente de todo tipo acompanhando a Jesus naquela multidão. Jesus era um homem simples, acessível, que atendia a todos que iam até ele. Prova disso é a multiplicação dos pães. Quando ele não manda aquele povo embora com fome. E naquele momento, quando ele pede que os discípulos cruzassem o lago, o mar da Galileia, até a terra de Genezaré, ele atendeu aquela multidão e depois ele ainda buscou um momento de oração. Os discípulos, então, atendendo ao pedido, à solicitação de Jesus, eles entram naquele barco e começam a atravessar aquela porção de água, que hoje é conhecida como Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia, mas que na verdade é um lago grande, um lago profundo, no que hoje, próximo ali, do que hoje é a cidade de Tiberíades, curiosamente, que recebeu esse nome em homenagem a Tibério César, um imperador romano. E naquele momento, uma tempestade vem sobre aquele lugar, uma tempestade pega os discípulos no meio daquela travessia. E já era madrugada. E essa tempestade trouxe consigo também ventos, trouxe ondas, mesmo num lago se formaram ondas que balançavam aquele barco de um lado para o outro, o barco onde os discípulos estavam. E naquele momento de desespero, onde todos eles estavam aí temendo pela sua própria vida, eles enxergam alguém que estava andando sobre aquelas águas agitadas, indo em direção a eles. E naquele momento, tamanho era o desespero deles, tamanho era o medo que eles estavam sentindo, eles pensam que se tratava de um fantasma. E mesmo quando Jesus, ele fala que era ele se identifica como sendo Jesus, Pedro, ele quis tirar a prova. Pedro, naquele momento, alguém dominado pelas emoções humanas, ainda não tinha a sua alma tratada pelo Espírito Santo de Deus, ele quis tirar a prova. E ele disse, se você é o mestre, então me faça aí encontrar contigo, andando por sobre as águas. Então, Jesus faz o convite a Pedro. E esse convite, ele é estendido hoje a você. Jesus faz aquele convite e diz, vem. Lá no verso de número 29. Vem. Pedro, então,
Eu imagino que ele pôs uma perna para fora do barco, meio que como testando aquela água, para ver se ele conseguia pisar e ela ficaria firme debaixo dos seus pés. Ele começa ali devagarzinho para testar, ver se ele não afundava. Porque Pedro, e isso acontece conosco ainda até os dias de hoje, nós seres humanos. Pedro, que era um ser humano assim como eu, assim como você, mesmo na presença do Mestre, Pedro ainda estava preso emocionalmente àquele barco. Ele estava ligado emocionalmente àquele barquinho frágil que estava sendo jogado para lá e para cá pelas ondas, pelo vento, provavelmente em vias de afundar, mas emocionalmente aquilo parecia ser a tábua de salvação em meio a toda aquela tempestade. Porque o medo é uma emoção que nos impede de enxergar a ajuda chegando. O medo, ele borra a nossa visão, ele torna a nossa visão turva, de maneira que ele impede que a gente identifique as ajudas que estão próximas de nós. Mesmo com o barco prestes a afundar, Pedro achava naquele momento que estaria seguro naquele barco. Veja que momentos antes, todos eles estavam com medo e se sentindo inseguros naquele barco. E no momento seguinte, quando chega toda a ajuda que eles precisavam, ele passa a duvidar da ajuda e se sentir seguro naquele barco, aonde minutos antes ele se sentia com uma sensação de extrema insegurança. E quantas pessoas hoje em dia, talvez essa pessoa seja você, quantas pessoas hoje em dia acham que estão em segurança dentro do próprio barquinho, do barquinho da sua própria vida, do barquinho de um relacionamento, do barquinho de uma profissão que já deu o que tinha que dar? Será que a gente tem agido como Pedro, um homem que era fortemente influenciado pelas suas emoções, e nós, assim como ele, estamos nos agarrando àquilo que representa na nossa imaginação uma sensação de segurança? Mesmo que essa representação falsa de segurança na nossa mente seja como um pequeno barquinho em meio a uma grande tempestade. Qual é o nosso barquinho? Qual é o seu barquinho? Do que você não quer abrir mão para sair dessa tempestade, para se sentir novamente seguro, segura? No que nós temos nos agarrado como sendo a nossa tábua de salvação, sem sequer notar que Jesus está dizendo para nós: vem comigo, abandona essa falsa sensação de segurança, dê um passo de fé e caminhe sobre as águas. Essa passagem ela ilustra exatamente como o ser humano se comporta até hoje. A gente passa por dificuldades, por tempestades, por situações onde a gente acha que o nosso barquinho vai virar, que as ondas da vida vão nos engolir, e mesmo conhecendo o Mestre, sabendo que só Ele pode acalmar a nossa tempestade, por vezes a gente prefere acreditar no sopro do vento, no barulho das ondas, e a gente acaba agarrado naquilo que não pode nos salvar naquele momento. Muitas vezes nós nos agarramos ao dinheiro, aos amigos, à família, à nossa própria força, lembrando que não há nada de ilícito nisso, não há nada de errado nisso. Mas tem momentos em que o dinheiro não pode nos comprar aquilo que nós precisamos. Tem momentos em que a família não pode nos ajudar naquilo que nós precisamos. Tem momentos onde a nossa força não alcança aquilo que a gente tanto precisa. Porque a gente se esquece que nós não vamos a lugar nenhum se o Mestre não acalmar a tempestade e não acalmar também o nosso coração. A gente precisa parar, silenciar o barulho que está à nossa volta, o caos que se forma em meio às tempestades da vida, para, em silêncio, ouvir a voz do Mestre que diz: vem,
andar sobre as águas comigo. Vem receber daquilo que só Deus pode colocar dentro do seu coração. Então, quando você ouve a voz dele, você pode andar sobre as águas, sobre os problemas. Você vai pisar nas águas da tua vida, que querem te afogar, mas elas vão te sustentar como se fosse concreto. Quando Jesus, ele te convida para dar um passo para fora do barco, quando o convite vem dele, não existe água que te faça afundar. Ouça a voz de Jesus aí no teu coração. Tire um tempo, silencie o barulho à sua volta e ouça a voz de Jesus. Porque muitas vezes o barquinho com o qual a gente está atravessando as tempestades da vida, muitas vezes esse barquinho não vai nos salvar. Mas a nossa salvação está no Mestre que diz: vem. E naquele momento Pedro coloca a segunda perna para fora do barco, se coloca de pé, começa a andar, e ele sente a superfície das águas firme e começa a andar na direção de Jesus. Porque a fé transformou aquelas águas em um caminho firme para que Pedro pudesse passar. A fé é a resposta. A fé é a prova das coisas que não se veem. Mas quando Pedro deixa de enxergar pelos olhos da fé e ele começa então a olhar para tudo que estava acontecendo à sua volta, o vento forte, as ondas, todo aquele barulho, o barco balançando, ele começa então a afundar. Por um motivo muito simples. Porque quando nós desviamos o nosso olhar daquele que nos chama para fora, quando nós optamos, porque sim, é uma opção, em confiar naquilo que os nossos olhos físicos veem, em detrimento do que os nossos olhos espirituais estão enxergando, quando nós tiramos o olhar do Mestre para olhar para a situação ao nosso redor, nós começamos a afundar, nós começamos a desmoronar, nós começamos a desanimar. Porque muitas vezes na nossa vida, a circunstância vai dizer que tudo está perdido. A circunstância vai dizer que não tem mais jeito. Mas a fé vai nos dizer que sim, ainda há esperança, existe uma solução. A crise pode dizer que a falência está próxima. A fé vai te dar calma e a paz no teu interior, necessária para que você possa discernir qual estratégia usar para que você possa crescer em meio à dificuldade. Tem até um ditado que fala que enquanto alguns choram, outros escolhem vender os lenços. Mas o fato é que na nossa vida é a fé quem nos mostra a saída em tempos onde os olhos naturais dizem que não tem mais jeito. A circunstância, por exemplo, ela dizia que a filha de Jairo já estava morta. Mas a fé disse que ela dormia. A circunstância dizia que Lázaro já estava morto há 4 dias. A fé dizia que Lázaro poderia se levantar e vir para fora. A fé é tão poderosa que Jesus chamou Lázaro pelo nome, especificamente pelo nome. Porque se ele falasse apenas, sai para fora, todos os mortos que estavam dentro daquela caverna sairiam andando. Então, mantenha o seu foco, a sua esperança, a sua fé em Jesus, naquele que não te decepciona, naquele que não tarda e nem falha. E abandone aquele barquinho que está te trazendo uma falsa sensação de segurança, mas que, na verdade, está te levando para o fundo do lago, para o fundo do poço. Ele te diz, vem. Então saiba discernir, saiba reconhecer de onde vem a sua resposta. Saiba reconhecer de onde vem a sua salvação.
aquilo que parece que vai te proteger, na realidade pode estar apenas atrasando o agir de Deus na sua vida. Lá em Efésios 3, a palavra diz que aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente daquilo que nós pedimos ou pensamos, a esse o poder, a glória por Cristo Jesus em todas as gerações. Ou seja, Ele é poderoso para ir muito além daquilo que você pediu, pensou ou sequer imaginou. Então, no dia de hoje, guarde essa palavra no seu coração e dê um passo de fé. Vá ao encontro do Mestre, porque Ele te protege. Ele te salva da tempestade e te coloca no lugar aonde você deseja. Mantenha sua esperança, mantenha sua fé, mantenha o seu olhar fixo nele. E você, assim como aconteceu com Pedro, vai andar por sobre as águas, porque hoje ele mesmo disse que o poder dele habita dentro de você. E eu sou Alexis Bortoloso. Você pode acompanhar esse podcast também pelas plataformas de música. E se esse papo te fez bem, eu peço que você deixe um like, compartilhe com alguém que você ama e que também esteja precisando ouvir dessa palavra. Eu também estou no Instagram e no Facebook, onde eu escrevo semanalmente sobre diversos temas, sempre visando o nosso crescimento como seres humanos. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.